Por uns 2 meses a gente planejou o nosso batismo, a gente alugou um lugar, a gente fez reuniões. Nós temos 4 pessoas para se batizarem que estão ansiosas. E aí ontem eu e juntamente com algumas pessoas a gente precisou tomar uma decisão. E a gente foi postergando, já era para ter tomado. Mas chegou sábado, o nosso prazo final era 9 da manhã. Só que quando eu olhei para o céu às 9 da manhã, o dia estava lindo, né? Só que a gente olhava para a previsão e a previsão estava dizendo muita chuva a partir de sábado. Mas fui lavar a calçada de casa, um calor sufocando. Eu falei, como assim vamos cancelar? É falta de fé, né? Amanhã vai fazer sol. E no final, depois que isso aconteceu, chegou na hora do almoço, eu comecei a pensar, enquanto eu lavava a calçada, as meninas ali brincando na água, se divertindo, a Elis não estava em casa, eu falei, sobre o que eu vou falar amanhã? E o tema que veio no meu coração é frustração. Porque de fato eu fiquei frustrado. E eu acho que não fui só eu, né? Quando você planeja alguma coisa e aquelas não acontecem, a gente se frustra. O dicionário de psicanálise vai dizer que frustração é quando a gente é impedido por nós mesmos ou por outra pessoa de realizar aquilo que a gente estava com desejo de fazer. Isso é uma frustração. E aí eu falei, Senhor, me lembra de textos na Bíblia de pessoas que se frustraram. E aí eu encontrei 2 textos. E eu gostaria de ler eles com você hoje, para que nós aprendamos com essa história. O primeiro está em Lucas, capítulo 24. Você pode abrir a Bíblia, o celular, o aplicativo. Se você não tem, pode acompanhar também, ouvir a história, está tudo bem. Lucas 24, a partir do verso 13. Só contextualizando, Jesus tinha morrido aqui, já era o 3º dia e nada ainda tinha acontecido. Então, é quando essa história acontece. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distante de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que tipo de comunicação são essas que vocês estão tendo um com outros enquanto estão caminhando tristes? Um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu dizendo, você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? E aquele homem perguntou, mas que coisas? E eles lhe disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao túmulo. E não achando seu corpo, elas voltaram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então lhes disse, ó tolos e tardios de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse as coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Aproximando-se da aldeia para onde iam,
ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e o partiu, e deu a eles. E os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E ele lhes disse um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora retornaram para Jerusalém e encontraram os outros reunidos e os que estavam com ele. Outro texto, um pouco mais curto, João capítulo 21, próximo livro, versículo 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe ele: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas, vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, vocês têm algum alimento? Ele respondeu: não. E ele lhes disse: lance a rede do lado direito do barco, e acharão peixe. Lançaram, portanto, e ela não era capaz de puxar por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, tirou a sua capa de pescador e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Por que aqui tem duas histórias que são iguais? Porque tem a história de pessoas que se decepcionaram, que se frustraram com a vida. Você já se frustrou com a sua vida? Com as suas escolhas? Quem aqui já se frustrou ou atualmente está frustrado, por exemplo, com o casamento, com o trabalho, com a relação com os pais? Porque a frustração, ela é fruto de uma expectativa que a gente coloca que não é suprida. Na maioria das vezes a gente se frustra porque nós colocamos expectativa e algo não retornou para a gente na nossa expectativa. Tem um autor que diz que quanto mais expectativas nós criamos, mais frustrações nós teremos. Mas como resolver isso em relação a Jesus? Porque eles não estavam tendo uma expectativa em relação a algo terreno. Aqueles dois primeiros homens, quando Jesus morre, a Bíblia fala que eles voltam, eles saem de Jerusalém. Jesus tinha falado: fiquem todos em Jerusalém, até que eu volte. Jesus tinha predito que iria ressuscitar, mas aqueles homens decidiram ir embora. É como se eles falassem assim: aquilo que a gente esperava não aconteceu e não vai acontecer, ele morreu. Ele não era o Messias que a gente estava esperando, e eles vão embora. Assim como Pedro também, que caminhou com Jesus e os discípulos, quando ele diz: eu vou pescar, é como se ele estivesse dizendo: olha, acabou, né? O nosso sonho, nosso castelo caiu, Jesus morreu, tudo que ele contou, pelo jeito, ele era só um profeta, ele não era quem a gente achava que ele fosse, então vamos pescar. Vamos voltar para a nossa velha vida. Veja, as duas histórias, as pessoas estão voltando para a velha vida, como se tudo o que viveram com Jesus não fosse nada.
2 dos homens que voltam para Emaús, em vez de estar com os discípulos em Jerusalém, decidem voltar para casa como se tudo aquilo que viveram naqueles 3 anos não fosse nada. Pedro olha para os amigos e fala: meu amigo, eu estou tão desanimado, eu vou pescar porque nosso sonho ruiu. E qual que é a resposta de Jesus para quando a gente se decepciona? Ou quando a gente cria expectativas e elas não são correspondidas? Eu sempre digo que Jesus não tem compromisso com a nossa loucura. Quando você cria uma expectativa que você vai ser rico e ganhar um carro, comprar uma Mercedes ou uma Ferrari, ele nunca prometeu isso. Então ele não tem compromisso com esse tipo de expectativa. Mas ele tem compromisso com as expectativas que nós criamos com aquilo de fato que ele disse. E ele falou que viria para nos salvar, para transformar nossas vidas, para transformar nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, para transformar o nosso coração num coração amoroso, para nos perdoar, para nos livrar de nós mesmos e da maldade que está em nós, para restaurar casamentos, para restaurar relacionamentos entre irmãos. Isso ele tem compromisso com a palavra dele. Interessante que como Jesus se manifesta quando alguém está frustrado com ele. Porque veja, a frustração daqueles homens não era qualquer frustração, era uma frustração contra Deus. E eu te pergunto, você já se frustrou com Deus? Alguém já se frustrou com Deus? Levanta a mão, pode falar. A gente se frustra, né? Questiona, né? E não tem mal nenhum nisso. Por que que aconteceu isso? Por que que acontece aquilo? Quando eu peguei o diagnóstico de autismo da Serena, a primeira coisa é, poxa, por quê? Por quê, né? Mas Deus nunca prometeu de que aqueles que seguem a Ele não poderiam ter um filho autista, um filho doente ou uma doença. Isso é coisa que alguns pastores e uns doidos por aí pregam, mas isso não é a realidade. Mas quando nós temos o nosso coração em Jesus e a gente se frustra com Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vem e nas 2 histórias Ele mostra de uma maneira única como Ele resolve essa questão dentro do nosso coração. A primeira coisa é que quando nós estamos frustrados com Ele, não significa que nós estamos sozinhos. Ele está com a gente. É o primeiro apontamento que a gente pode pegar dos 2 textos. Aqueles 2 homens estavam caminhando, interessante que a Bíblia fala que eles estavam tristes voltando para Emaús, para a terra deles. E era 60 estádios a distância, eu não sei quantos metros dá um estádio, mas deve ser uns 200 metros, vamos colocar aí, sei lá, uns 300 metros. Então era 60 estádios, eles estavam voltando e a Bíblia fala que Jesus já ressuscitado, já ressurreto, se coloca ao lado deles e começa a caminhar com eles. Mas quando a gente está frustrado, a gente fica tão cego que a gente não é capaz de reconhecer Deus nas coisas que Ele continua fazendo na nossa vida. A gente fica tão cego que a gente começa a andar e às vezes a dor da vida, a desilusão com Deus é tão grande, a desilusão com o mundo é tão grande que a gente não consegue olhar para Ele que está ao nosso lado. Ele encontra os 2 e faz aquela pergunta: o que vocês estão falando aí? Aí eles olham estranhamente, o texto diz, né? Será que você é o único estrangeiro que está aqui em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Como assim você pergunta um negócio desse? Aí Jesus, ele dá uma de João sem braço. Mas o que está acontecendo? Imagina que cena legal. E aí eles começam a contar. Olha, está acontecendo isso, aconteceu isso. A gente esperava que ele fosse resgatar a gente, mas ele morreu, falou que ia ressuscitar, não apareceu. Tá certo que as mulheres foram lá e viram, mas a gente está desanimado. E na outra história é igual. Eles estão lá pescando. E a Bíblia conta, provavelmente eles narraram depois,
que eles estavam tentando pescar desiludidos e não pegaram nada. Você já foi pescar? Pescar já não é fácil, você está desiludido, vai pescar para desestressar, para ver se pega uns peixes, chega lá não pega nada. Eles estavam mais tristes ainda. Mas Jesus também na cena deles aparece. E lá, por mais que chama o Mar da Galileia, ali a gente sabe hoje que é um lago, né, pela extensão era chamado de mar, mas provavelmente eles não estavam a uma distância tão grande da borda, porque eles conseguiram ouvir a Jesus. Mas eles também não reconheceram Jesus, porque eles estavam muito decepcionados com ele. E essa é a primeira lição da nossa vida. Às vezes a nossa decepção com Deus é tão grande que a gente acha que ele se foi, que ele não pode mais nos ajudar, que ele não pode mais nos socorrer, que ele não está no controle de todas as coisas, que ele não é Deus para conhecer as coisas mais íntimas e as dores mais íntimas do nosso coração. Aquilo que a gente planejou e não conseguiu fazer porque somos maus ou porque alguém nos impediu de fazer. Ele conhece tudo isso. Ele conhecia o meu coração ontem, atribulado, pensando nas pessoas que estão ansiosas por se batizar, que estão sofrendo lutas espirituais para chegarem nesse momento. E nessas duas histórias Jesus aparece e Jesus faz algo para que eles lembrem de quem ele é. Jesus começa a voltar no tempo. No primeiro caso, Jesus olha para eles e fala, vamos voltar na história, o que Moisés diziam sobre o Filho de Deus. E ele começa a contar toda a história para eles e trazer à memória deles. Tem um texto, Lamentações capítulo 13, versículo 22, que diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E é isso que Jesus começa a fazer com eles. Jesus começa a contar toda a história, desde a criação, os profetas, até chegar nele. Jesus começa a fazer um retrospecto e mostrar para eles o quanto Deus foi fiel com a palavra dele na história. E faz eles se lembrarem disso. Na outra história, o que Jesus faz? Lancem a rede do outro lado. No passado, enquanto Jesus ainda estava vivo, tinha um dia que eles estavam pescando e Jesus apareceu para eles e falou, e aí, pegaram muito peixe? E eles falaram não. Aí Jesus fala, joga a rede do outro lado. E a Bíblia fala que Pedro olha para ele e fala assim, Jesus, eu sou pescador, você chegou no mundo faz 30 anos só, como se Jesus fosse só esse homem, né? Eu pesquei a noite inteira, eu conheço de pesca, você está pedindo para eu jogar ali, eu já fiz isso a noite inteira. Mas porque você está pedindo, porque o Senhor está mandando, eu vou jogar. E quando ele joga, vem muito peixe. Então, assim como aqueles dois homens, Jesus traz a história para mostrar para eles tudo que Deus prometeu. Jesus mostra para eles o quanto ele já tinha feito por eles. Às vezes a gente se frustra com Deus e se esquece de tudo que ele já fez por nós. E se você está frustrado com Deus, o convite de Jesus hoje, além de dizer que ele está com você, independentemente se você veja ou não, independentemente se a sua casa as coisas estejam ruins, a saúde esteja ruim, as finanças estejam ruins, o relacionamento esteja ruim, esteja ruído, ele está dentro do seu lar. E não só isso, ele está dizendo para você, ainda que você esteja sem expectativa, ainda que você esteja frustrado comigo, eu quero te dizer e te lembrar das grandes coisas que eu já fiz por você. E aí eu quero te convidar a lembrar, quantas coisas que você sabe que foi Deus que fez por você, na sua vida particularmente. Se Deus nunca fez nada por você que você é capaz de reconhecer, talvez hoje Ele esteja te convidando a viver essa prática. Te convidando a viver isso. Um Deus que faz algo por você.
além do que ele já fez, que é morrer na cruz, que isso é o mais importante, mas um Deus que continua cuidando da sua vida, ouvindo os seus dilemas, as suas dúvidas. Porque a gente tem uma ideia, e alguns religiosos pregam isso, de que servir a Deus é um mar de rosas, onde não há dúvidas e somente uma fé cega, mas por várias vezes eu questionei Deus, falei, Deus, por quê? E aí eu ia para esse livro para tentar entender algumas coisas. A maioria tem respostas aqui, outras a gente não tem. Mas não significa que ele perdeu o controle. E aí hoje, quando eu levantei e vi esse tempo, e meu coração tão atribulado ontem, eu olhei para fora e falei assim, é isso. Jesus está no controle de todas as coisas. A gente se frustrou porque nós somos humanos, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele tem um dia bom preparado para a gente. Ele abençoou a gente desde o primeiro momento, quando a gente pediu outra data e a outra data já era domingo de sequência. E quando ela esperou até no sábado, às 9 da manhã, a gente se decidir, eu acho que Deus já estava ali trabalhando. Eu confesso para você, ontem, na hora que eu vi a chuva, eu falei assim, obrigada, Deus. E hoje, a hora que eu acordei, eu agradeci a Deus novamente, porque foi uma decisão onde que a gente ficou, vamos. E olhando o tempo ontem, ficava difícil a gente acreditar que iria acordar desse jeito. E até o Alberto falou, a gente não ia aproveitar todo o espaço. Porque a gente precisa entender uma coisa. Deus não é contrário à ciência. E eu peguei todos os aplicativos e todos estavam marcando chuva. Foi um pouco de teimosia, não? Né? E eu estava esperando e orando, mas acontece que Deus não queria que fosse hoje. Porque eu não sei, para trabalhar no nosso coração, para a gente falar sobre frustração hoje, eu não sei. Para trabalhar no coração de quem vai se batizar e está ansioso por isso, eu não sei. O que eu sei é que se ele tivesse confirmado no coração de todos nós que seria hoje, a gente teria dito que seria e teria sol. Isso é fé. Mas a fé ela não precisa ser desse jeito. Está tudo marcando que não. O que Deus quer para a gente? Diferente de quando eu vou num médico e ele diz, olha, por exemplo, o autismo, né, da Serena. A gente investe tudo que pode na medicina, porque Deus deu a sabedoria para o ser humano. Então ela faz terapia, ela vai para médicos, ela faz tratamentos auxiliares. Eu sei que perante isso a cura não vai chegar, mas é aí que entra a minha fé. Eu passo a orar para que Deus cure. Né? A Alice estava numa igreja um dia e a professora da salinha perguntou, quer fazer uma oração? Ela falou, eu quero pedir para que Jesus cure minha irmã. Isso é Deus que pode fazer. Mas isso não significa que eu não vou olhar o que as coisas aqui nessa terra nos oferecem pela sabedoria divina. E eu estava com o aplicativo da mão e de verdade, tinha um aplicativo que dizia que seria sol. Um. E eu fiquei me prendendo a esse. E os outros 10 dizendo que era chuva, e chuva forte, tempo feio, e eu falava, Deus. E aí quando a gente teve que dizer não, eu fui lavar a calçada, o meu lombo queimando, eu suando, as meninas parecendo um pinto molhado, escorrendo água, e eu falei sim, será que eu sou homem de pequena fé? Será que hoje eu estou decidindo errado? Porque a caminhada com Jesus, ela não é uma caminhada matemática de onde 1 mais 1 é 2. Isso é matemático no sentido de ser 1 mais 1 é 2 quando se trata das palavras dele. E as palavras dele é, eu não prometi riqueza, eu não prometi só vida boa, eu não prometi só alegria, mas eu prometi que eu estaria com vocês em todos os momentos e que eu estaria cuidando de vocês. E aí quando essas pessoas estão frustradas, aparece Jesus mostrando que Ele está lá. Sim, Ele está lá. E por último, Jesus faz algo que é tremendo.
e que a gente, na nossa cultura, não vive muito isso, mas na cultura lá era algo valoroso. Jesus encerra essas duas histórias fazendo o quê? Chamando eles para comer à mesa. Olha que legal. Jesus chama os frustrados para a sua mesa. Jesus chama os desesperados para a sua mesa. Jesus chama os desesperançados para a sua mesa. Jesus chama os adúlteros para a sua mesa. Jesus chama os assassinos para a sua mesa. Jesus chama aqueles que estão desenganados pela medicina para a sua mesa. Jesus chama todas as pessoas para a sua mesa. E a Bíblia fala que aqueles dois homens, embora eles estavam desesperançados, eles tinham entendido a história de Jesus, porque eles chegam na casa deles e Jesus faz de conta que ia embora. Mas eles entenderam tanto a mensagem do Evangelho que eles chegam para um estranho que haviam conhecido num caminho que era muito perigoso para entrar na casa deles e dormir lá. Olha que interessante. Eles falam para Jesus, já está tarde, não vai embora não, dorme aqui com a gente. Olha o Evangelho, a mensagem de Jesus dizendo que você precisa ser hospitaleiro, amar o outro, entrando em prática. E aí eles chamam Jesus para dentro. E aí aquela famosa cena da última ceia de Jesus quebrando o pão, Jesus faz isso de novo. E quando Jesus faz isso, eles se ligam, os olhos deles são abertos. Sabe por quê? Porque é na mesa de Jesus que existe a cura. É na mesa com Jesus que os nossos olhos e a nossa cegueira espiritual é aberta. É na mesa de Jesus que a gente é convidado a olhar para a gente mesmo e ver o quão mal a gente tem sido. Quão mal a gente tem sido como filho, como cidadão, como marido, como mulher, como esposo, como amigo. E ali naquela mesa ele coloca todos nós que somos cegos espirituais e diz para a gente, eu amo você. Olha que coisa linda. Esse amor ele nos constrange a tal ponto que ele nos transforma. E a outra história também é igual. Quando eles chegam na margem, Jesus já está ali com um churrasquinho, um fogo aceso, um peixe na brasa, um Gengis Khan. Senta aí, vamos conversar. Por que vocês estão frustrados? E a Bíblia fala algo interessante, que eles não tinham coragem de perguntar se era Jesus mesmo. Olha que legal. Era um temor, um respeito, um amor, mas eles sabiam que era o Mestre. Qual tem sido a sua frustração com Deus? O que está errado? Qual o castelo que desmoronou? Será que de fato é um castelo que Deus disse que iria fazer? Ou foi uma expectativa sua que você criou e aquilo não está acontecendo? Frustração é aquilo que às vezes a gente mesmo impede de atingir. Isso é verdade. Às vezes os nossos relacionamentos dão errados porque nós não fazemos a nossa parte. Às vezes o nosso trabalho não vai para frente porque nós não fazemos a nossa parte. Mas tem coisa que a gente não tem controle. E eles não tinham controle sobre a história, mas eles tinham uma promessa de que Jesus de fato era o Filho de Deus e que ele iria ressuscitar. Isso é uma questão de fé. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas é um relato de várias pessoas dizendo a mesma coisa, que aquilo aconteceu, que aquilo foi verdadeiro. E eu sinto esse amor, eu sinto essa graça, essa misericórdia. Então hoje, num dia em que a gente foi frustrado, não por Deus, mas pelos nossos planos e talvez pela nossa falta de fé em algum momento, de saber que Ele está no controle de todas as coisas, eu queria dizer para vocês essas três coisas, que primeiro, Ele continua com a gente, independente da nossa frustração nele. Ele está do nosso lado caminhando.
Independente que a gente ache, poxa, Deus abandonou minha vida, Deus abandonou meu casamento, Deus abandonou minha empresa. Não, Ele esteve com a gente, está com a gente em todo momento. Jesus está com a gente. A segunda coisa, Ele quer trazer ao seu coração hoje as grandes coisas que Ele já fez por você e por sua família. O quanto que Deus já fez. Se você pudesse contar um testemunho, algo que você viveu, coisa que você experimentou, parece que o céu desceu ou a terra subiu, não sei. Respostas às vezes de pequenas orações, eu não estou falando de grandes milagres não, coisas do dia a dia. Ser resposta de oração para alguém. Ontem a Eli estava me contando que ela levou a Serena para fazer exame num laboratório em Maringá, que a gente está fazendo, em Londrina, a gente está fazendo uma bateria de exames, e uma mulher de lá começou a conversar com a Elisa, uma das mulheres que serviam lanches lá, um laboratório muito grande, e ela falou assim, você é de Apucarana, né? Falou, então, meu filho está preso, contou a história do filho, e eu estou me preparando para ir lá visitar meu filho. Você sabe aonde que é a rodoviária, se é longe da delegacia? Ele falou que era uma mulher muito simples. Aí ele falou, eu não sei, mas o dia que você for eu posso te pegar na rodoviária e te levar lá. Aí a mulher falou assim, mas como assim? Você nem me conhece, você não sabe quem eu sou, como você vai fazer isso por mim? Ela falou assim, e qual é o problema? Eu não posso te ajudar? Aceite essa ajuda. Isso é Deus cuidando de você. Aí ela falou que o olho da mulher encheu de lágrima e ela saiu e depois voltou. Ela falou, eu não ia te dizer, eu não sei se você acredita nisso, mas essa semana um pastor orou para mim dizendo que Deus iria me surpreender. E eu quero dizer para você que eu estou muito surpresa com Deus. São coisas simples da vida, né? É isso. Nosso batismo, nosso almoço ficou para a semana que vem. Eu não sei como vai ser semana que vem. Se tiver chovendo, se vai estar calor, se vai estar frio, mas eu sei de uma coisa. Ele está cuidando da gente. Você não pode ver naquele aplicativo que deu sol. Que deu sol, tem que ver no outro. Verdade. Porque é o seguinte, ainda que o aplicativo, porque isso é fé, ainda que em alguns momentos da nossa vida nós vamos ter que ir e colocar o pé na água, ainda que o mundo e os aplicativos todos digam, é frio. Eu acredito, por exemplo, que Deus pode curar a minha filha. Mas eu acredito também que se Ele não curar, Ele continua sendo Deus e continua comigo para me dar força e sabedoria para acompanhá-la nessa trajetória nessa terra. Então não vai mudar muito, entendeu? Quando a gente entende quem é Deus e o que Ele fez por nós, não muda muito. Agora, eu estou imensamente feliz e ontem, enquanto eu preparava essa mensagem e pensava na frustração, a resposta é, não tem por que a gente se frustrar com Deus. Até porque, diferente do marido e da mulher que promete várias coisas e não cumpre, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Nós somos peritos em prometer e não fazer. Ou alguém aqui não é? Principalmente dentro do casamento, né? Quantas cobranças. Você não faz isso.
Nós somos peritos porque nós somos maus, mas Deus não é mau, Jesus não é mau. Ele de fato tem compromisso com a palavra dele. Lembra que eu falei? Deus não tem compromisso com a nossa loucura, mas ele tem compromisso com a palavra dele. E ele falou que ele viria a esse mundo, morreria, mas ressuscitaria. E que ele estaria conosco todos os dias até o fim deste mundo. Todos os dias. A coisa na sua casa está ruim, a saúde está ruim, criança doente, relacionamento desgastado, quebrado, Jesus está ali. Do lado da sua cama, recolhendo seu choro, sua dor. Mas você precisa levar isso a Ele. Você precisa também abrir o seu coração para que ele seja quebrantado, para que você tenha coragem e forças para perdoar, para mudar, para fazer diferente. Para encerrar, é interessante que tem um autor que diz que quando aqueles homens da estrada chamam Jesus para entrar e Jesus quebra o pão ao meio, a Bíblia fala que Jesus desaparece, porque ali Jesus já estava num corpo glorificado. E aí, esse autor, ele faz uma conversa, para onde Jesus foi quando ele desapareceu? E aí teve um homem simples que disse, ali Jesus foi para dentro deles. Jesus agora já não vive mais fora como vivia no passado, ele não fica num templo, ele não fica num muro, ele fica dentro da gente. E quando o Espírito, quando Jesus passa a habitar o nosso coração, é impossível que a gente não tenha uma mudança de comportamento, de atitude, de visão, do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente pensa. Então talvez na sua vida Jesus ainda não entrou dentro de você. Ele não faz parte, ele não faz morada. Mas você pode fazer isso de maneira muito simples. Você pode sozinho na sua casa, fechar os seus olhos e falar, Senhor, eu quero viver isso que o Maico está falando. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu não estou falando aqui de mudar a roupa que você vai vestir, ir lá na loja comprar moda gospel agora. Não estou falando de nada disso, eu estou falando de uma mudança de pensamento, de vida, onde você começa reconhecendo que você precisa de salvação e libertação. Aqueles homens reconheceram isso. E quando eles se frustraram com Jesus, com Deus, Jesus mostrou para eles que ele não é homem, no sentido humano, para prometer e não cumprir. Então ele volta e ensina, olha, eu estou com vocês, eu vou lembrar do que eu já fiz por vocês e mais. Mesmo vocês sendo cegos, mesmo vocês desconfiando da minha palavra, mesmo vocês sendo o que são, eu quero que vocês estejam na minha mesa, porque eu amo vocês. Meu, que Deus é esse? Por nada a gente não quer as pessoas ao nosso lado. Jesus foi rejeitado, Jesus foi desacreditado, inclusive por esses homens. E ele ainda assim chama esses homens para a mesa dele e fala, vamos sentar aqui, porque a mesa, guardem essa palavra, a mesa de Jesus é um lugar de cura da alma, cura daquilo que nos mata, cura daquilo que nos consome por dentro, cura da nossa pandemia interna, cura dos nossos gritos emocionais que a gente viveu a vida e talvez sobreviveu para chegar onde está, mas algo lá dentro que não um barulho ensurdecedor. Ele é a cura para tudo isso. E essa cura acontece na mesa. Sabe fazendo o quê? Comendo, conversando. Por isso que eu sempre gosto de ter a casa cheia. Eu gosto de sentar à mesa. Porque na mesa a gente conversa sobre a vida. A gente reparte o pão. Que vocês possam sair daqui hoje esperançados por essas duas histórias. A gente pode se frustrar com tudo, mas com Deus, ainda que a gente se frustre, Ele nos dá uma resposta de como a gente resolver essa frustração.
Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pela Janaína, pelo Caio, pela Gi, pelo Rafa, pela Rosane, pelo Tiago, pela Débora, pela Bruna, pelo Beto, pela Jéssica que está lá atrás, por nossas crianças. Obrigado porque num dia de chuva como esse a gente poderia estar dormindo, mas nós estamos aqui, ouvindo da sua palavra e esse amor, esse fogo nos consumindo por dentro. Eu estou tão feliz hoje, ó Pai. Estou tão feliz porque o Senhor é um Deus que cuida tanto da gente. E a Tua palavra nos diz que o homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem os concede. Tua palavra também diz que os seus planos não podem ser frustrados. E o Senhor tinha um plano muito melhor do que o nosso, muito maior do que o nosso. E nós te pedimos desde já que o Senhor nos abençoe no dia 15, que seja um tempo bom em família, em comunidade, para nós celebrarmos essas pessoas que decidiram se batizar, decidiram mostrar ao mundo publicamente o que o Senhor tem feito na vida delas. Obrigado, porque o Senhor, ainda nos momentos em que a gente duvide, ainda nos momentos em que a gente tenha dúvidas das suas palavras, obrigado por nos mostrar que o Senhor se coloca ao nosso lado, que o Senhor nos traz a lembrança, memórias para nos dar esperança e que acima de tudo, e melhor ainda, o Senhor nos convida para a sua mesa, para alimentar a nossa fome, para alimentar a nossa alma, para curar as nossas feridas, as nossas dores. Que Deus que o Senhor é. Nós te agradecemos por isso. E o Senhor não nos cobra nada, absolutamente nada, porque o preço foi pago por sangue. Mas que o nosso coração seja grato ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida de devoção ao Senhor, fazendo o mesmo pelos outros, pelo próximo, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, por desconhecidos que o Senhor fez por nós. Obrigado por essas pessoas, por essa comunidade. Minha oração é que o Senhor aumente o amor entre nós, que o Senhor aumente o carinho e o nosso desejo de servir ao Senhor. Abençoe aqueles que ficaram em casa descansando, que eles tenham um domingo abençoado também, assim como nós tivemos o nosso. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém.